Boa noite, irmãos. É uma grande alegria, um privilégio, sempre que somos convidados a assumir este púlpito. E o fazemos na dependência do Espírito Santo de Deus. Eu não tenho nenhuma palavra a dar aos irmãos, mas Deus tem. E a nossa oração durante todo esse dia é que eu consiga ser um instrumento de Deus para trazer a palavra dele para os irmãos e para mim também. A palavra de Deus é para todos nós. Nós acabamos de cantar um hino chamado Pai Nosso Sertanejo, né? Que é a oração ensinada por Jesus, a oração chamada de Pai Nosso, que todos nós conhecemos de cor e cantamos num ritmo bem brasileiro, bem nordestino. E na oração do Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou a fazer, que está registrada em Mateus capítulo 6, a partir do verso 9, você conhece de cor, talvez nem precise abrir a Bíblia, não é? E também nós não vamos falar sobre a oração do Pai Nosso. Nós queremos meditar apenas sobre uma frase da oração do Pai Nosso. Jesus ensinou os discípulos a orarem. E ele disse: vós orareis assim. Portanto, a oração do Pai Nosso é um ensinamento de Jesus da maneira como nós devemos orar. E ele começa dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. E nós queremos pensar só sobre isso: venha o teu reino. O tema da nossa igreja para este ano é comprometidos com o reino de Deus. Comprometidos com o reino de Deus. Hoje de manhã ouvimos... Obrigado, Miquel. Hoje de manhã ouvimos o querido irmão Ocimar expressar diante da palavra de Deus o que acontece com aquele que não é comprometido com o reino de Deus. Quais as consequências, quais os resultados de você não ter um compromisso com o reino de Deus? E ele disse, e talvez seja verdade, que durante este ano nós vamos ouvir muitas vezes esta palavra: compromisso. Comprometa-se. E comprometer-se com o quê? O nosso tema é com o reino de Deus. Jesus, quando ensinou-nos a orar, ele disse: venha o teu reino. O que significa esta expressão de Jesus na oração, quando ele ensina os discípulos a orarem? Quando você faz a sua oração, quando você repete o Pai Nosso e diz: venha o teu reino, o que significa isso para você? É o que nós pretendemos conversar nesta noite. O que é o reino de Deus? Vamos orar? Pai, nós entendemos que o Senhor está aqui presente em nosso meio, pois o Senhor mesmo disse que se nos reuníssemos em poucos, ainda assim o Senhor estaria conosco. Nós somos os teus filhos, nós somos o teu povo, e neste momento nos reunimos em teu nome e queremos ouvir a tua palavra. Por isso pedimos que nos ensines, que nos dês a iluminação necessária para que a nossa mente alcance o teu ensinamento para nós nesta noite,
e nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Muito bem. O que é o reino de Deus, então? A Bíblia tem algumas expressões que falam o que não é o reino de Deus. Por exemplo, em 1 Coríntios 4:20, a Bíblia diz que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Por exemplo, em Romanos 14:17, a Bíblia diz: o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Se você leu a pastoral de hoje, e se não leu, deve ler, o pastor Samuel expressa profundamente de que a igreja não é o reino de Deus. Leia a sua pastoral deste dia, de hoje, e o pastor Samuel, ele já começa dizendo assim: tenho afirmado que a igreja não é o reino de Deus. Não podemos confundir igreja com o reino de Deus. Leia toda a pastoral e você vai entender toda a ideia do pastor Samuel a respeito deste assunto. E ele fala aqui bem aprofundadamente do relacionamento da igreja com o reino. Como a igreja se relaciona com o reino. Ela não é o reino de Deus, mas ela é a proclamadora da mensagem que implanta o reino de Deus na terra. A igreja tem a missão de implantar o reino de Deus na terra. Que reino é esse? Quando você ouve falar de um reino, e no Brasil a gente não tem muito essa experiência, os reis que nós tivemos aqui foram há muito tempo atrás, nós não sabemos o que é exatamente um governo onde tem um rei. A Espanha tem um rei, no Reino Unido tem um rei, Inglaterra tem rei, rainha. Alguns países ainda têm a monarquia como sistema de governo. E nós não temos muito essa experiência, mas podemos deduzir algumas coisas. Num reino, ou num reinado, o que a gente pode saber é que existe um rei e existem os súditos. O rei comanda, os súditos obedecem. Ok? Os súditos fazem a vontade do rei. Os súditos cumprem as determinações do rei. Em muitos casos, os súditos até morrem pelo rei. E quando você ouve falar no reino de Deus, o que você pode deduzir? Dentro da pastoral de hoje, o pastor Samuel escreveu o seguinte: o reino de Deus é, portanto, o governo soberano de Deus na terra. O reino de Deus é o governo soberano de Deus na terra. E o que significa isso para nós? Quando você ora, venha o teu reino, você entende a soberania de Deus? Você entende que Deus é o seu rei? Você entende que você é o súdito? E, portanto, você deve obedecer ao que Deus tem ordenado, ao que o seu rei tem ordenado. Quando você ora, venha o teu reino, você está clamando para que Deus seja rei em você. Não somente para os outros, mas para você, para mim. Quando eu oro e digo, venha o teu reino, eu peço que Deus seja soberano na minha vida, que Ele seja rei em mim, ok? Jesus veio estabelecer o seu reino aqui na terra. Desde o momento em que Jesus nasceu, já começou a se estabelecer o seu reino aqui na terra. Se você ver o Velho Testamento, Salmo 145, os profetas Isaías, profetas
profeta Daniel, cada um vai mostrando que haverá de chegar um rei. E quando Jesus nasce, o anjo Gabriel, em Lucas 1, 32 e 33, falando do anúncio do nascimento de Jesus, ele diz: o seu reinado não terá fim. O reinado de Jesus começou quando ele nasceu e não terá fim. Começou quando Jesus nasceu e não terá fim. Este é o reinado de Jesus na terra. Quando você diz venha o teu reino, você quer que o reinado de Jesus não tenha fim em você também. Você diz a Deus que quer que Jesus seja soberano na sua vida, que Ele seja rei para você. Às vezes nós pensamos no reino de Deus apenas lá na eternidade. Nós lemos o Apocalipse e vemos lá Jesus assumindo um trono eterno a partir de um julgamento, a partir do juízo final, a partir do término deste mundo, a partir da implantação de novos céus e nova terra. Nós vemos Deus mostrando que Jesus, o Cordeiro Imaculado, assume o poder para sempre, para todo sempre. E às vezes nós pensamos que o reino de Deus é isso, é uma coisa lá que vai ainda acontecer, que está prevista no Apocalipse, uma coisa que ainda acontecerá, um acontecimento escatológico. Mas na verdade o reino de Jesus começou no dia em que ele nasceu. E ele passa pela nossa geração, porque ele não tem fim. E quando você resolve ser um súdito de Jesus, Jesus então passa a reinar em sua vida também, a partir do momento em que você crê nele e o aceita como seu Senhor e seu Salvador. É interessante que às vezes a gente fala, Jesus é Senhor e Salvador, mas nós não pensamos nas consequências, nos detalhes do que é Jesus ser o Senhor de nossa vida. Nós queremos a salvação, todos queremos ser salvos eternamente, todos queremos isso. Mas quando nós dizemos Jesus é meu Senhor, você está dizendo Jesus é Rei em minha vida. Quando você ora venha o teu reino, você está dizendo Jesus toma conta da minha vida. Seja o Rei para que eu cumpra a tua vontade, para que eu cumpra as tuas determinações, para que eu te obedeça, para que eu faça aquilo que o Senhor está querendo em minha vida. Se nós queremos estar com Jesus e participar daquele reino eterno do Apocalipse para sempre, quando Ele há de governar eternamente, se nós queremos chegar lá, é preciso que Ele comece a reinar em nossa vida agora. Há um cântico que nós cantamos, reina hoje. Reina hoje. E Jesus precisa reinar em sua vida hoje, e não reinar só lá na eternidade. O que significa Jesus reinar hoje na sua vida? Em primeiro lugar, para que você possa participar do reino de Jesus, João capítulo 3, versículo 3, disse Jesus a um interlocutor seu: quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. Alguém chegou a falar com Jesus e ele disse: se você não nascer de novo, você não verá o reino de Deus. Aquele reino lá do Apocalipse. Mas se você nascer de novo, o reino começa agora, em sua vida.
Ok? Se você ainda não nasceu de novo, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, e você tem a esperança de que estará com Jesus para sempre na eternidade, engana-se. Você só poderá estar no reino eterno se você nascer de novo agora. Se Jesus implantar o seu reino em sua vida agora, é aqui que começa o reino de Deus. Começa aqui e não terá fim. Começa quando Jesus entra em sua vida e não terá fim. Vai para toda a eternidade. E se você já entregou sua vida a Jesus, você tem perfeita consciência de que nasceu de novo e que verá o reino de Deus, você deve entender então o que significa o reino de Deus para você agora. Como diz a Bíblia, o reino de Deus não consiste em palavras, não consiste em comida e nem bebida, não significa uma vida boa, agradável, só de bênçãos e sem problemas, não significa uma conta bancária recheada, não significa que você não terá dificuldades nesta vida, não significa ser membro da igreja, nem tampouco ser dizimista ou participar das atividades da igreja, ou exercer qualquer cargo dentro do corpo de Cristo. Não significa nada disso. Como diz a pastoral também, o reino de Deus não consiste dessas coisas, mas consiste dos valores e dos princípios deixados por Jesus para que nós os vivêssemos. Jesus deixou valores e princípios que regem o seu reino. Ele é o rei, ele determina, ele manda. Os súditos obedecem. O que Jesus deixou como valores para o seu reino? Nós não o vemos, ele não está aqui, ele não está presente para falar qualquer coisa, mas os valores e princípios que Jesus deixou estão registrados em sua palavra. O pastor Samuel também coloca alguns desses valores e princípios na sua pastoral de hoje. Valores como verdade, justiça, compaixão, misericórdia, amor, perdão, paz, alegria no Espírito Santo. São palavras que a Bíblia deixa como valores do reino de Deus. São os valores que Jesus deixou que importam na nossa vida. Se você se entende como um súdito deste rei, se você se entende como alguém que participa do reino de Deus, você precisa viver os valores do reino de Deus. Não é ter o nome escrito em qualquer hall de membro de qualquer igreja, mas é viver os valores que Jesus deixou registrado. O quanto você vive, por exemplo, de verdade. O quanto a verdade faz parte do seu dia a dia. Como valor, não como conceito, mas como valor para você. O que é a verdade para você? Você começa nascendo de novo, ouvindo uma verdade que liberta. Esta verdade permanece no seu coração. A verdade é o próprio Jesus. Se você não vive uma vida em verdade, você está
pisando na bola com relação aos valores que Jesus deixou. Quanto você trabalha em termos de justiça, que é um outro valor do reino de Deus. E Jesus disse em Mateus 5:20, a respeito de justiça, ele disse: se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo algum vocês entrarão no reino de Deus. Quanto de justiça está em nós, nos nossos relacionamentos? Quanto de justiça existe de verdade para nós, para a nossa vida, como princípio, como valor, como algo que precisa ser exercitado todo dia? Compaixão, misericórdia. Compaixão é sentir a dor do outro que sofre, é colocar-se no lugar do outro, é compadecer-se, é ter misericórdia de alguém que tem uma necessidade e que nós podemos socorrer. Quanto disso está em nós? É valor, é princípio do reino de Deus. É isto que Jesus quer que você viva. Verdade, justiça, compaixão, misericórdia. E mais, amor, perdão. Quando perdoamos, estamos aflorando um princípio, um valor deixado por Jesus. Jesus não tem meio termo. Ele disse que você deve amar até o seu inimigo. Quanto mais o seu irmão, quanto mais a sua esposa, o seu marido, o seu filho, seu genro, sua sogra, sua nora. Amar, perdoar. São valores que nos fazem entender que Jesus quer que nós saiamos de nós mesmos em favor das outras pessoas. Deixemos o nosso próprio ego, diminuamos as nossas próprias vontades, para que os outros sejam abençoados, para que alguém que está perto de nós possa receber a bênção de Deus. São os valores do reino de Deus. A paz. Romanos 14:17 fala que o reino de Deus consiste em justiça, em paz e alegria no Espírito Santo. A paz que vem de Deus é uma paz completa, o shalom de Deus. É a paz que envolve todas as nossas áreas. Envolve a nossa paz com Deus, envolve a nossa paz conosco mesmos, envolve a nossa paz com o nosso próximo, com as pessoas que estão ao nosso redor. O shalom de Deus é a paz completa, é a paz que tem que fazer parte da nossa vida como um valor, como um princípio, como algo inegociável, tem que estar dentro de nós. E alegria no Espírito Santo. Creio que não há maior alegria de nós sabermos de que é o próprio Deus, pelo seu Espírito Santo, que está no controle de nossas vidas. Alegria no Espírito Santo é deixar o Espírito Santo dominar todas as nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas decisões, enfim, de que Ele realmente seja rei dentro de nós, domine, comande, determine, imprima em nós a sua vontade.
e o Espírito Santo. Disse Jesus em João 14, 26, vai nos ensinar todas as coisas e vai nos fazer lembrar daquilo que Jesus ensinou. Portanto, o Espírito Santo em nós nos ensina e não nos deixa esquecer os valores e os princípios do reino que Jesus ensinou. Por isso, ele nos traz alegria. Por isso, há a alegria do Espírito Santo como fazendo parte dos valores e princípios do reino de Deus. Então, estar comprometido com o reino de Deus não é estar comprometido com coisas materiais, nem com a igreja, nem com as programações, mas é estar comprometido com os valores do reino de Deus. Os valores do reino é que tem que estar impresso em nós. Não se esqueçam dos valores do reino de Deus: a verdade, a justiça, a compaixão, a misericórdia, o amor, o perdão, a paz e a alegria no Espírito Santo. São os valores do reino que devem estar impressos em nosso coração. Então, quando você canta, como nós cantamos, ou quando você ora o Pai Nosso e diz: venha o teu reino, você está dizendo: Jesus, não me deixe esquecer os valores e os princípios que significam a tua pessoa dentro de mim. Ajuda-me a viver os valores e os princípios que o Senhor deixou registrado na tua palavra. Jesus implantou esses valores em nós. Quando nascemos de novo, nos tornamos uma nova criatura, os valores velhos são passados. Nossa maneira de viver antiga cai por terra. Temos agora novos valores, por isso somos novas criaturas. Temos novos princípios para viver. Temos uma nova visão do que é viver aqui na terra, sob o comando da pessoa de Jesus. Viva então desta maneira e ore sempre: venha o teu reino, se lembrando de que isto é valor e princípio que eu preciso ter no meu coração para viver com alegria e sabendo que assim eu poderei estar lá no reino apocalíptico. Lá, quando Jesus, que diz o Apocalipse, é o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, assumirá eternamente o controle de todas as nações, de todos os povos, de todas as línguas. E, quiçá, você esteja lá para ser dominado e comandado por este Rei eterno, Jesus. Amém? Amém. Ainda deixando essa palavra sobre compromisso com os valores e os princípios do reino, falar ao teu coração, vamos louvar o Senhor, convidar os irmãos do Ministério Louvor, louvar a Deus e que essa palavra possa realmente impactar a minha vida e a tua, para que nos comprometamos cada vez mais com esses valores do reino. Enquanto o Ministério Louvor toca esta música, os irmãos têm a oportunidade também de servir ao Senhor através de dízimos e ofertas. Amém?
Te dou meu coração e tudo que há em mim. Te entrego meu viver por amor a ti, meu Rei. Meus sonhos rendo a ti, meus direitos dou. Orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Eu canto esta canção, te entrega a ti, Jesus, no que o mundo dá, eu deixo aos pés da cruz, por conhecer a ti, a teu nome dá louvor, sentindo alegria, partilhando a tua dor. Eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. Irmãos, um último aviso que não consta do boletim. O irmão Miqueias pediu que fossem avisados os irmãos sobre uma reunião importante dos embaixadores do rei no próximo sábado. Todas as crianças de 9 a 17 anos podem fazer parte dos embaixadores do rei. A reunião vai acontecer no próximo sábado, das 2h30 da tarde, né, às 14h30, até às 16h30. Uma reunião importante, todos os embaixadores estão convidados, e as crianças e os jovens, né, os adolescentes que querem fazer parte dos embaixadores estão convidados. Amém? E eu vou convidar mais uma vez o pastor Walter para vir orar, nos despedir em oração e ministrar a bênção do Senhor sobre a vida da igreja. Vamos nos colocar em pé? Vamos cantar mais um cântico, só para, nesse final de culto, cantar ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber todo o nosso louvor e toda a nossa adoração.
ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus, ao que é digno, ao que é digno. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor, ao que é digno de receber a glória, ao que é digno de receber louvor. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus. Levantemos nossas mãos e adoremos a Jesus, Cordeiro de glória. Exaltemos sua incomparável majestade, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, ao que vive para sempre, ao grande eu sou, a Jesus, a Jesus. Curva a sua cabeça, vamos orar então. Deus eterno, grande Deus, majestoso Senhor, nós te agradecemos por esse momento de louvor e de glorificação ao teu nome que passamos aqui neste santuário. Nós te agradecemos, Senhor, pela palavra que ouvimos e que trouxe a nós, Senhor, muitas noções apropriadas do que vem a ser o teu reino. Permita, Senhor, que estas noções possam calar profundamente no nosso coração, que nós possamos, Senhor Deus, batalhar em torno das coisas do teu reino. Batalhar, Senhor Deus, para que o teu reino seja feito em nosso coração e que nós aprendamos, Senhor, a obedecer e a dignificar e glorificar o teu santo nome. Muito obrigado, Deus querido, por tudo que aconteceu aqui nesta noite. E agora, que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Vão em paz e que o Senhor os acompanhe. Amém.